O Flamengo pega o Bayern nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes. Os caras lá tão achando que vai ser fácil. Eu quero ver a cara desse bando de fresco. Quando o Mengão fazer com eles, como fizemos com o Chelsea, vamos pra cima desses fracotes. E mostrar que essa soberba deles é pura ignorância. Dito isso, vamos ver o que a mídia diz a respeito desse confronto. Mas espera, tamo rumo a 500 inscritos. Se puder ajudar eu agradeço demais. Já deixa o like pra ajudar. E é isso, vamos para o vídeo. Olha só, hein? Na teoria, Bayern de Munique é um time bem mais poderoso do que Benfica e Chelsea e caiu já agora nas oitavas no caminho do Flamengo, inesperado. Não por esse resultado, que aí já não mudava nada. O Flamengo tinha garantido a primeira posição, jogou um pouco não de desinteresse, mas acho que de desentrosamento, mudou bastante o time, deu oportunidade para alguns jogadores, tomou um susto. E aí depois o garoto Wallace Young, que já tinha feito gol também, então na competição, acabou definindo esse 1-1. Edu Dracena é uma pedreira. Não tem como você entrar em campo e pensar mais no Los Angeles FC do que no Bayern de Munique. Renata, não tem. Mas eu acredito que foi uma oportunidade para alguns atletas, né, que não estavam tendo oportunidade nos primeiros jogos. Alguém aproveitou? Não, Renata, na minha opinião, não aproveitaram, né? O Everton Cebolinha não aproveitou, tanto é que foi substituído também, né? Outros jogadores também não aproveitaram, mas eu vejo que o Flamengo, estando todo mundo 100%, o Felipe com certeza tem um time já. Ele já tem os 11 jogadores dele, na minha visão, né, de comentarista aqui. Agora, era uma oportunidade para aproveitar, ganhar, mas esse balde de água fria que o Flamengo teve antes do jogo, eu acho que influenciou muito, principalmente no desempenho e também no resultado do jogo. Ontem, sim, ele jogou com um homem a menos no meio-campo, o adversário frágil, não é? E aí jogou com 3 na frente, com o Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Várias bolas na trave, foram 4 bolas na trave do Flamengo, uma também do Los Angeles FC com o Delgado. E a gente vê que o Pedro poderia ter saído com gols, com hat-trick, teve oportunidades, não conseguiu, o garoto foi lá, definiu o empate. Mas ontem talvez faltou objetividade para o Flamengo. Renata, é normal porque por tudo que o Flamengo enfrentou e a classificação também antecipada em primeiro lugar do Flamengo, né? Eu já tive a oportunidade, lógico, em outro formato de jogar Mundial, então nós tínhamos o jogo antes e já pensava no outro jogo. Imagina como que era, nem tinha ganho ainda. Agora você imagina a cabeça dos atletas, isso é normal. E o Flamengo, qual que é o ponto bom do Flamengo também? É que mesmo jogando mal e com uma equipe com boa qualidade, que o Los Angeles também não era uma equipe boba, mesmo jogando mal, o Flamengo também foi soberano ali, errou e acabou tomando um gol, mas o Flamengo ele teve condições de fazer vários gols. O Pedro perdeu o gol sem goleiro, assim, né, chutando na trave, mas acredito que a cabeça do treinador, dos jogadores, você via no semblante dos jogadores que já estava no Bayern de Munique. Então isso é aceitável pelo momento e o principal de tudo também, né? Não perdeu, então mantém essa boa sequência aí. Um jogador que pode ser titular contra o Bayern é o Alexandre, que voltou ontem, não é? Tava sentindo, o Ayrton Lucas vinha jogando. O Vinha ter voltado também depois de vários meses aí de tratamento, de uma lesão muito séria. Acho que é uma boa notícia não para essa competição, mas para a sequência da temporada. E aí, Ronaldo, uma pergunta que eu quero fazer para você primeiro e depois para os outros é o seguinte: na primeira partida, ele usou a zaga com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Na segunda, ele foi com o Léo Pereira e com o Danilo. E ontem, Danilo e Léo Ortiz. Qual é a zaga que você acha que ele vai utilizar para jogar contra o Bayern no jogo decisivo, oitavas? Eu gostaria de ser o Rodrigo Caio, né, para poder responder essa pergunta, que é o cara que tá treinando essa defesa. Mas quem decide não é o Rodrigo Caio, não. Não, mas eu acho que tem o dedo dele, hein, porque quando você pega um atacante com velocidade, ele usa um zagueiro para acompanhar e o outro para ficar na sobra. E quando você tem esse time chegando com os dois espetados, ele deixa praticamente os dois respirando. Então é por isso que ele vai com o Léo Ortiz e com... Léo Pereira? Danilo ou Léo Pereira? Só tem essa. Então, Léo Ortiz você já definiu, e o outro? Então. Qualquer um? Qualquer um, mas a verdade é que muda muito, porque o ataque, quando é muito rápido e ele tá sendo por dentro, praticamente, ele põe os dois meninos, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Porque são os dois que sabem jogar na sobra do outro, estão acostumados a jogar ali. Agora, quando sai um pra caça, ele tem trocado. Eu tenho solução pra esse jogo aí, se quiser. Qual que é? Qual? Minha solução é os 3 zagueiros. 3 zagueiros. Você tem o Ayrton Lucas e o Wesley, que são jogadores que avançam muito bem. É uma grande surpresa pro Bayern. A questão é, não sei se ele treinou. Bayern são muito bons também. Então, mas não sei se ele treinou. A questão é a seguinte, você coloca o Ayrton Lucas e o Wesley pra bater de frente lá com o Kimmich, com o outro, gente, dá um... Mas teve uma época que falaram pro Filipão, quando jogaram contra o time alemão, que o meio não chegava até a área. Aí nós tomamos 7, os caras chegavam até com o goleiro. Então tem que tomar cuidado. Mas vale lembrar também que nós ganhamos a Copa de 2002 em cima de qual país? Com 2 gols, hein? Então. Ronaldo Então, e Rivaldo. Nome bonito. O Oliver Kahn até hoje deve ter pesadelos com o fenômeno, né? Se o Benfica conseguiu vencer o Bayern, por que o Flamengo não conseguiria? Ok,
Mas, é só lembrar do que o Vitor Sá está tratando aqui. O Benfica venceu um Bayern que não vai enfrentar o Flamengo. Pois é. O Bayern que o Flamengo vai enfrentar no domingo será outro. É outro. É outro Bayern, completo. Também, vamos lembrar que o Bayern de Munique sofreu na segunda rodada para ganhar do Boca. O mesmo Boca que conseguiu tomar um gol do Auckland City hoje, né, de um time semi-amador. Então, assim, tem jogo? Tem. O que alguns times desse Mundial, os europeus principalmente, do Prime, né? Porque o Bayern é primeira prateleira, o Bayern é do topo, não é... O Dortmund é segunda prateleira, o Bayern é primeira. Sim. Essa galera da prateleira do Bayern passa uma sensação de que pode acelerar a partir de agora. Sim, foi levando a primeira fase, foi administrando a primeira fase, hoje estava ali classificado, poupou. E essa é uma igual preocupação. A gente no videogame, né? Não usou todo o turbo. Isso. Aquele nitro que você joga no videogame, que você aperta ali, ele ainda não usou o nitro. O que não desmerece em nada o que o Botafogo fez com o PSG, o que o Flamengo fez contra o Chelsea, né? O bom jogo que o Fluminense fez, apesar de não ter vencido o Dortmund, mas o Dortmund não é dessa prateleira, repetindo. Então eu acho que essa é uma preocupação. A gente tá falando muito de como eles encaram, de como a gente encara. Eu acho que existe essa possibilidade. Se eles levarem o Mundial do jeito que estão levando até agora, essa pode ser uma boa notícia para o Flamengo. Se eles resolverem de fato acelerar, vamos entrar na brincadeira de um jeito diferente, com a qualidade que tem, fica um jogo muito difícil para o Flamengo. Véi, se liga no comentário do Nelson Lucas ali, ó. Todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo. Agora vamos enfrentar o original. Será que agora o Neuer vira outra coisa? Maravilhoso. Que aí... Será que o Neuer vira o Cleiton? Porque é sempre o Cleiton que vira o Neuer contra o Flamengo. O social media do Flamengo tem o desafio para domingo, produzir bons conteúdos, né? Caso o Flamengo consiga furar o Neuer. Porque no Flamengo e Vasco desse ano, durante o jogo, o Flamengo postou, né? Virou o Neuer, que era o Léo Jardim pegando tudo, né? 0x0. Aliás, o Flamengo foi tão bem depois do jogo contra o Chelsea que o Fredinho hoje falou que na Inglaterra a galera não tava muito preocupada e tal. Quando viu o que o Flamengo tava fazendo, pegaram um ar, começaram a ficar atentos, estão secando o meio. Os portugueses pegaram pilha, os ingleses pegaram pilha. Eles vão mudar, se não for nessa edição ainda, na próxima, eles vão chegar com outra cabeça no Mundial. Nesse campeonato eu queria dizer que não dá pra ele. Brigar com a nossa criatividade dentro de posts, memes, comentários. Se tivesse um campeonato mundial de comentários em post, o Brasil o humor britânico não te pega? Não, ele até pega, ele só vai ser espancado se você pegar ali. Ele não aguenta com nós. Não aguenta. Ele não pega, né? Você olha as premiações e fica... Eu não entendi, era pra mim? Exatamente, me avisa aí. Tem uma questão, a boa parte da torcida do Flamengo tem a percepção que goleiros medianos, quando enfrentam o Flamengo, viram goleiros maravilhosos. Então, essa piada virou instantânea, né? Do Neuer, agora o Flamengo enfrentando o Neuer. Assim, tem um quê que... Se você pega o primeiro jogo do Bayern, que é contra o Auckland, acho que tem pouquíssimo de espremer para avaliar, né? Sim. Então, 10-0 e tudo, não tem muito o que avaliar. Você pega o jogo contra o Boca, é um jogo que o Bayern jogou com muito volume de jogo, teve muitas oportunidades. O jogo chegar até os últimos 5 minutos empatado não traduz o que foi o jogo. Nem de perto. Mas o Bayern correu o risco de tomar a virada depois E o Bayern sofreu muito com acelerações, com jogadores colocando velocidade pelos lados. O gol do Merentiel é assim. Depois o Boca tem 2 jogadas acelerando pelo lado. Hoje o Benfica, primeiro tempo, primeira meia hora, acelerou 3 vezes pelo lado direito, levou perigo nas 3 vezes, inclusive o gol, que é uma jogada que o Di Maria acelera, dá a bola no Pavlidis, se eu não me engano, e aí tem o giro e o Sheldrup, é isso, né? Sheldrup. Ele faz o gol lá na batida. Então, assim, o Bayern, a gente acompanhou muito a temporada do Bayern aqui dentro da Champions, alguma coisa de campeonato alemão também, mas principalmente da Champions. A temporada do Bayern, ele concedeu possibilidades defensivas o tempo todo. No segundo tempo, mas a bola não entrou, né? Aí tem um ponto, Jorge, que acho que, principalmente pensando no estilo do Felipe Luiz, que é muito claro, as ideias de jogo que o Felipe Luiz coloca em campo e fala, porque ele fala muito também sobre as ideias de jogo dele, é uma ideia de propor jogo, é uma ideia de pressionar o adversário, e ele fala muito sobre isso. Você acha que ele vai
Conseguiu manter a mesma coisa? Eu acho que ele vai tentar. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem se caracterizado por manter uma mesma filosofia, né? Eu costumo enxergar o Flamengo do Felipe Luiz dessa forma, principalmente você pega ali o início do jogo, né? Quando o Flamengo tenta ter o controle, o Flamengo tenta ter aquele protagonismo inicial, tenta marcar ali a sua identidade, o seu território no jogo. O Flamengo faz a mesma coisa contra o Chelsea, contra o Esperance, quando joga com um boliviano na altitude, quando joga com um pequeno no Carioca, quando joga com o Palmeiras no Aliança, ele tenta pelo menos começar o jogo do mesmo jeito e aí ver o que é possível fazer, né? Às vezes ele vai ter o controle, às vezes o adversário, às vezes a bola vai entrar cedo e o jogo vai clarear, os espaços vão abrir, às vezes vai demorar para entrar e aí fica um jogo mais tenso, fica um jogo mais dramático, mas essa característica está sempre presente. Eu não vejo por exemplo, o Botafogo contra o PSG. O Botafogo do Campeonato Brasileiro não é aquele. Sim. Não é aquele que se defende, que sai pra ter 1, 2 contra-ataques no jogo. É o time que propõe, vai pra cima. Ele adaptou pra pegar o Paris Saint-Germain. Eu não vejo o Felipe Luiz fazendo isso. Eu acho que até pela qualidade de elenco que ele tem, né? Pelas ideias, pela ousadia e pela força que tem, eu não vejo ele fazendo. E acho que pela característica, né? Se o Flamengo cair pro Bayern de Munique, salvo se ele tomar 5-0, se ele cair ali, 2-1, 3-1, vai ser o que ele... E ainda passando jogando em primeiro, no seu estilo também. Ainda passando em primeiro, com assim 7 seria pra pontos. qualquer um, né, velho? Assim Se o seria City pra qualquer cair um. pro Bayern de Munique nas oitavas, por 2-1, exatamente. se o Real cair pro Bayern de Munique, se o PSG cair... É um Bayern, Eu acho, e aí Então, tem assim, a discussão é muito doida, né? Se o Flamengo pega o Benfica, o Flamengo passou em primeiro, pega o Benfica. O Flamengo cai pro Benfica nas oitavas de final, aí é outro negócio. Aí é outro sabor, é frustrante. Outro negócio, é outra tem parada. isso. Tem que olhar o jogo também, né? Tem que olhar o jogo. Agora, Flamengo e Bayern. O Bayern tem um expulso. Com 5 minutos de jogo, o Flamengo cai, fica frustrante também. Como diria Ricardo Martins, é futeboles. Mas aí acho que depende. O Renato falou sobre isso outro dia e eu concordo com ele. Renato Rodrigues, nosso colega. E aí eu concordo com ele, assim, não dá pra gente achar que o Felipe foi gênio e foi muito bem quando o Flamengo teve um expulso contra o Corinthians e ele conseguiu fazer o Flamengo jogar tão bem aquele jogo e a gente elogiar o Felipe naquela oportunidade. E aí se o Bayern consegue ter um expulso e jogar muito bem, de alguma forma se defender bem, e a gente achar que é vergonha o Flamengo não conseguir passar por cima. Acho que a gente tá falando coisas diferentes. Eu não vou falar de vergonha, mas eu acho que a frustração do torcedor fica. Ah, sim. Tipo assim, os caras sangraram. Com O Deus, que assim, Deus, esse cara, ele sangrou, tá com 1 a menos. Perdi o jogo mesmo assim. Sim, a frustração, ela é inegável. Só que é isso, cara. Você vai jogar contra o Flamengo. Aconteceu nesse Mundial, né? O Pachuca jogou um a mais por 90 minutos e perdeu pro Real de 3-1. Total. E eu tenho certeza que os caras foi ficaram expulso frustrados. com 7 minutos, sei lá, o zagueiro. Então, com o Courtois revoltado com ele.